Você já ouviu falar na medicina personalizada ou em medicina de precisão? Assim como os genes determinam a cor de nossos cabelos e olhos, eles também afetam a forma como o nosso corpo reage aos tratamentos médicos. Por isso, certos remédios funcionam para uns, mas não para outros. Essa variação nos resultados, de acordo com cada indivíduo, leva ao médico o desafio de prever o grau de eficácia de um medicamento para o paciente. E é aí que entra a farmacogenética. No Viver Melhor de hoje, vamos conhecer esse ramo da ciência que combina conhecimentos das áreas de genética, bioquímica e farmacologia. O que é a farmacogenética? Onde ela vem sendo aplicada na medicina? Como descobrir o seu perfil farmacogênico? Quais os avanços na área? É o que veremos agora. Desde a experiência com ervilhas de Gregor Mendel, considerado o pai da genética, muito se evoluiu no conhecimento sobre o assunto. Mas foi no início dos anos 2000 que o projeto Genoma Humano mapeou os genes do DNA e os estudos relacionados à farmacogenética puderam avançar. Embora o nosso genoma se assemelhe em 99% de sua totalidade, cerca de 1% é variável e nos torna seres únicos. Porém, hoje, a grande maioria dos medicamentos e suas recomendações de dosagem abrangem todos os indivíduos igualmente. Com os testes farmacogênicos, é possível entender o padrão genético de cada um, verificando a interação com medicamentos. Na oncologia, por exemplo, os avanços na área possuem potencial para reduzir os efeitos do tratamento quimioterápico. Vocês todos nós já tivemos a experiência, ouvimos pelo menos à distância, um filme na TV, ou infelizmente tivemos alguém próximo a gente, que ao fazer um tratamento quimioterápico, muitas vezes dá a impressão que o remédio está matando o paciente, né? Isso não é uma verdade, mas dá essa impressão por quê? Porque a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. A gente sabendo exatamente como é processado esse medicamento de forma individual, nós conseguimos aí trabalhar com doses, né, menores ou maiores de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Mas como funcionam os testes genéticos? Quando algum medicamento entra em nosso corpo, ele é metabolizado e modificado estruturalmente por enzimas que ativam ou desativam seus componentes. Assim, mutações nos genes de enzimas metabolizadoras, transportadores ou receptores podem afetar a resposta à terapia medicamentosa, causando as chamadas reações adversas, por exemplo. A partir de amostras de saliva ou do sangue, o exame identifica como o organismo metaboliza essas enzimas e, consequentemente, certos medicamentos. E para explicar melhor a farmacogenética e a farmacogenômica, a gente conversa com a farmacêutica e especialista na área, Carolina Martins do Prado, e com a médica Maria Inês Pereló, do Departamento Científico de Alergia a Drogas da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Bem-vindas ao programa. Doutora Maria Inês, a gente ouve hoje muito falar em medicina preditiva, medicina de precisão, medicina personalizada. O que são essas novas áreas e como elas estão relacionadas aí ao mapeamento do genoma? Bem, vamos começar tentando definir o que é farmacogenética, né? Que é o estudo, é a ciência que estuda como variações, né, genéticas individuais podem impactar, né, na forma de absorver, de metabolizar, de excretar os medicamentos e até na sua ação no seu alvo, né? De maneira que isso pode alterar entre indivíduos uma resposta individual a um determinado medicamento. Então, dentro desse contexto, a gente pode falar de uma medicina preventiva, onde a gente sabe que o paciente vai usar o medicamento e pode mapear essa sensibilidade que ele pode ter, e também de uma medicina personalizada, né? Porque esse paciente é aquele paciente que talvez metabolize mal essa enzima. A medicina de precisão é um pouco diferente. A gente tem dentro das doenças, atualmente, subdivisões, né? de formas de fisiopatologia diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, na asma, que é um grande grupo, a gente pode ter aquelas asmas que tem um mecanismo fisiopatológico mais eosinofílico e que vai responder melhor a um determinado medicamento. E outras que podem ter o perfil, por exemplo, neutrofílico, que não vai ter uma resposta tão precisa àquele medicamento que a gente está propondo. Então, a medicina de precisão entra mais nesse contexto, tá? E nas outras formas, a gente tem a medicina de prevenção que a gente pode fazer mais utilizando esse viés aí da farmacogenética.
Doutora Carolina, e qual é a diferença aí entre o teste farmacogenético e os testes genéticos para diagnóstico de doenças? Os testes genéticos, eles geralmente estão associados a alguns determinados genes que já se sabe que está associado a uma doença. A farmacogenética é diferente, ela não vai associar nenhum gene à doença em si, né? Porque geralmente essas doenças são poligênicas, né? As nossas doenças. Poucas doenças são monogênicas, então os testes farmacogenéticos, eles predizem a resposta ao medicamento e não serve como rastreabilidade de doença. Doutora Carolina, e a partir dessas informações, o que muda aí no tratamento? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa usa um medicamento, aí não desenvolve a reação que deveria, passa para outro medicamento. Sabendo essas informações, facilita, agiliza o processo? Sim, sem dúvida, né? A gente, sabendo do perfil farmacogenético do paciente, a gente já consegue predizer a resposta. Então, por exemplo, eu vou falar da psiquiatria, que é a minha área a área que eu trabalho, né? Por exemplo, a gente consegue predizer se o paciente vai responder bem ou não a um determinado antidepressivo, a um determinado ou não antipsicótico. Na psiquiatria, cerca de 30% a 40% dos pacientes, eles não respondem bem ao primeiro tratamento que é utilizado. E eles vão ficar naquela troca, vamos tentar esse antidepressivo, vamos esperar um mês, não melhorou, vamos aumentar a dose, não melhorou de novo, mais um mês, vamos tentar colocar um outro medicamento, não melhorou, vamos tentar, e assim por diante, e o paciente pode passar anos sem uma melhora efetiva. Então, com o teste farmacogenético, a gente já consegue ter um direcionamento. Esse medicamento não vai ser muito bem aproveitado por essa pessoa. Então, a gente já consegue eliminar um pouco essas tentativas e erros. A genética é destino? O fato de apresentar, por exemplo, uma predisposição para uma doença significa que a pessoa vai ter aquela doença? Não, ela não é destino. Inclusive, falando em doenças, né, especificamente aí saindo da área da reação a medicamentos, né, a gente pode ter um achado não esperado num estudo genético, e muitas vezes isso traz dilemas éticos, porque, como a doutora Carolina falou, a gente tem as doenças podem ser poligênicas, multifatoriais, depender de diversos fatores, inclusive do ambiente. E muitas vezes, assim, o dilema ético se você tem um achado não esperado, é falar para essa pessoa que ela pode ter essa predisposição, o quanto que isso pode alterar a trajetória de vida dela, né? Então, em algumas doenças especificamente, você pode encontrar uma predisposição que não necessariamente vai desencadear a doença lá no final. Doutora Carolina, a doutora Maria Inês falou da questão dos perfis de grupos analisados. Quais são os perfis que são mais analisados aí na questão da farmacogenética e como que eles influenciam a ação dos medicamentos? É possível dar mais exemplos aí para a gente entender? São principalmente 4 perfis que existem. A gente tem aqueles pacientes que são os metabolizadores normais, que eles respondem às doses convencionais da bula, tá? Então, aquele paciente que não vai ter grandes problemas com medicamentos. Agora a gente tem os metabolizadores, que são metabolizadores lentos, que são aqueles pacientes que eles têm uma alteração no DNA que codifica aquela enzima que vai que vai quebrar o medicamento. Então, ele tem essa alteração que faz com que a enzima não funcione. Então, são aqueles pacientes que eles vão sentir todos os efeitos colaterais que a gente tem na bula, sabe? Que eles vão sentir muita dor de cabeça, náusea, com determinados medicamentos, que são aqueles pacientes que falam que não conseguem tomar nada porque o efeito é muito grande, eles ficam muito sonolentos, dependendo do medicamento, é claro. Então, eles acabam não continuando o tratamento porque esse medicamento ele faz mais mal do que bem. Também temos no outro extremo aqueles metabolizadores, que são os metabolizadores ultra rápidos, que tudo que eles tomam de medicamento já é prontamente metabolizado e excretado. O medicamento não tem tempo de fazer a ação que ele deveria fazer no organismo. Então, esses pacientes são aqueles pacientes que viram e falam: parece que eu estou tomando água, doutor, não faz efeito nenhum para mim. Então, a gente também pode identificar esses metabolizadores.
E tem aqueles pacientes que funcionam mais ou menos, eles estão entre atividade normal e atividade lenta. Então, esses pacientes a gente precisa tomar cuidado, principalmente com interações medicamentosas, porque às vezes uma enzima também metaboliza 2 ou mais medicamentos, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, esses pacientes, aquilo que não funcionava direito passa a não funcionar de vez, porque a enzima está lá ocupada em metabolizar outro medicamento que não era para metabolizar. Então, a gente tem pacientes que vão relatar, acabam relatando muitas reações adversas por causa das interações medicamentosas, e a gente precisa ficar de olho nisso, nesses pacientes também. Doutora Marinese, é fácil aí identificar a partir das queixas e dos relatos dos pacientes? Existem alguns medicamentos, assim, o exemplo clássico dos medicamentos anticoagulantes, né, os cumarínicos. Sim. Existem variações alélicas ali que fazem com que eles sejam mais ou menos aproveitados pelos pacientes, né? Então, isso pode ser determinado pelo teste farmacogenético, mas muitas vezes na clínica o que se faz é a medida do INR, né, que é uma medida de coagulação para você tentar sentir como que aquele paciente está utilizando aquele medicamento, se ele é um metabolizador rápido, como a doutora Carolina falou, se ele é lento. Isso vai refletir na clínica nessa possibilidade de efeito colateral de sangramento e que pode ser dosada assim, pelo INR, que é um exame laboratorial simples, né? É um assunto bastante complexo. Nós vamos fazer uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo. O Viver Melhor faz um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre alergia a medicamentos e o cenário da farmacogenética no Brasil. Não saia daí. O Viver Melhor está de volta e hoje fala sobre farmacogenética, uma ferramenta da medicina de precisão, também conhecida como medicina personalizada. E a estudante Gabriela Kreski é um dos milhões de brasileiros que tiveram problemas com medicamentos, mas não sabiam da predisposição a alergias e efeitos adversos até tomarem o remédio. A gente confere no VT. O que era para ser um tratamento para infecção urinária se transformou em um pesadelo para Gabriela Kreski. Ao tomar um antibiótico prescrito pelo médico, a estudante desenvolveu uma alergia que a deixou hospitalizada. Quando eu acordei no outro dia que eu tinha tomado a medicação, eu estava com muita urticária na perna, estava toda vermelha, coçando, e eu não estava assim grave, mas estava incomodando, porque era uma coceira insuportável. À noite, eu estava muito pior, meu corpo estava ficando inchado, o meu olho estava diminuindo, assim, de tamanho, estava pequenininho. Eu sentia mal-estar da alergia, né? Estava me dando febre também. Eu estava com bolhas que nasciam até no meu pé, que eu não conseguia pisar no chão, assim, que ficava doendo. Aí, no outro dia, quando amanheceu, a gente voltou no hospital. Quando eu cheguei lá, o médico plantonista resolveu me internar. A Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia estima que 12% dos brasileiros já apresentaram algum tipo de reação alérgica a medicamentos. Isso porque um mesmo remédio pode funcionar para alguns indivíduos e não ser eficaz para outros. Mas e se fosse possível saber o medicamento certo na dose ideal para cada pessoa? O teste farmacogenético ele vai auxiliar, ele vai ser uma ferramenta que vai auxiliar o médico a entender como aquele paciente pode responder a determinado tipo de tratamento, especificamente em relação às medicações. Sabemos que alguns genes que podem estar alterados, presentes ou ausentes na genética daquele paciente, podem alterar a forma como o paciente responde a determinada medicação. É uma estratégia válida, principalmente nos pacientes polimedicados que já fizeram uso de diversas medicações e que ou não tiveram resultados satisfatórios com o tratamento ou tiveram muitos efeitos colaterais. Os testes genéticos também são aliados na área da nutrição. Alguns indivíduos apresentam também uma alteração no receptor de sinalização de saciedade. Então, essa pessoa vai apresentar uma alteração no gene MC4R. São pacientes que comem impulsivamente até passar mal. Eles acabam a refeição e ainda sentem necessidade de comer mais. Nunca estão satisfeitos. Assim como a farmacogenômica,
que nos possibilita entender como os nossos genes interagem com os fármacos para a otimização das terapias medicamentosas, é de suma importância também nós valorizarmos a nutrigenômica, a nutrigenética, pois é através deste conhecimento individual e personalizado que nós vamos obter o melhor aproveitamento dos nutrientes, o melhor aproveitamento da nossa ingestão alimentar. E para entender melhor a atuação dos medicamentos no nosso organismo, voltamos a conversar com a farmacêutica especialista na área, Carolina Martins do Prado, e com a médica Maria Inês Pereló, que é membro do Departamento Científico de Alergia a Drogas da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Maria Inês, a alergia está ligada à genética? Por que a pessoa desenvolve aí uma alergia a determinado medicamento, por exemplo? A gente tem a reação adversa a medicamentos, é um grande grupo, né, de reações que podem ser divididas em reações do tipo A, né, que são reações que são mais relacionadas aos efeitos colaterais, que a doutora Carolina falou, né, que podem ser previsíveis e podem ter relação com a dose do medicamento, e as reações do tipo B, onde tem as hipersensibilidades que podem ter uma base imunológica ou não. Elas podem ter um fundo genético, né? Então, a gente tem, por exemplo, as reações do tipo relacionadas aos HLA, né? Que são as reações de farmacodermias graves, elas podem ser geneticamente rastreadas em alguns casos, né? E tem muitos alelos que são relacionados, alguns com custo-efetividade para serem rastreados, outros não. E nas reações que são reações de base não imunológica, a gente tem também descrição de alterações genéticas no alvo de atuação, como é o caso dos anti-inflamatórios, né? Pacientes que tomam anti-inflamatório e fazem quadro de asma. Esses pacientes eles têm variações genéticas, tanto no alvo quanto na via do ácido araquidônico, que é onde você tem a atuação do medicamento, né? Então, a gente tem essa base genética nessas reações de hipersensibilidade. E outros fatores, doutora Maria Inês, também influenciam aí tanto nas reações adversas quanto no jeito que a pessoa recebe melhor ou não o medicamento, tem mais benefícios ou não com ele? Sim, a gente tem assim, a suscetibilidade, né, pode ser do paciente, o paciente pode ter essa variabilidade genética, pode ser um paciente atópico, a gente sabe que determinadas faixas etárias têm maior propensão ao desenvolvimento de reações adversas, pode estar relacionada à suscetibilidade ao medicamento, o medicamento ter um potencial maior de causar alergias, e tem fatores associados como infecção, que é um fator muito comum, que está associado à reação de hipersensibilidade ao medicamento, porque ele atua como um fator de perigo, né, no desenvolvimento daquela reação. Então, não só as alterações genéticas, como às vezes as características do medicamento, ou até fatores associados aí entrando como concomitantes, né? Doutora Maria Inês, a senhora falou aí do perigo. Quais são os riscos, então, de reações adversas? Sim, a gente tem reações adversas que são leves e outras reações adversas que são muito graves, que podem, inclusive, levar à morte, né? A gente tem as reações imediatas, classicamente as reações anafiláticas, que podem levar um indivíduo previamente são em menos de alguns minutos ao óbito, né? Caso não seja abordado de forma adequada. E a gente tem as reações tardias, que também têm um potencial de gravidade muito grande, né? Essas reações, essas farmacodermias graves que são relacionadas ao HLA, elas têm o potencial de até 50% de mortalidade, no caso do Steven Johnson, né? E podem deixar também sequelas estéticas ou até levar à cegueira pacientes que são acometidos por ela, pelo acometimento de mucosas. E nos casos do DRESS, é interessante que o paciente pode, durante 5 anos seguintes, ficar suscetível ao desenvolvimento de doenças autoimunes, né? E até reações a múltiplos fármacos, porque eles podem manter ativas uma linha de célula de memória, né? E ficar reagindo a outros medicamentos também. Doutora Carolina, tudo isso reforça a importância de investir aí na medicina de precisão nos testes farmacogênicos? Claro, eu acho que sim, eu acho que a gente sabendo o perfil do paciente, o perfil farmacogenético do paciente, a gente consegue
melhorar o tratamento e até tentar prevenir esse tipo de reação. Isso já é uma realidade ou ainda está muito no campo do estudo, da pesquisa? Até que ponto já é acessível para a população? A gente já tem, isso já é uma realidade, né? A gente já tem testes farmacogenéticos disponíveis no mercado. Eu mesma trabalho em um laboratório que faz teste farmacogenético. Então, a gente já está disponível, é só o médico realmente pedir o teste. É um braço aí das ciências biológicas que fez a transição rapidamente, né, da ciência básica para a ciência aplicada. Então, a gente já consegue aplicar isso e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E o que o médico pesa antes de pedir ou não um teste farmacogenético, doutora Marinês? Está disponível também nos hospitais, vamos dizer assim? Dentro da área de alergia a medicamentos, a gente tem tudo muito ainda incipiente, né? A gente tem poucos lugares no Rio e até em São Paulo e outros lugares do Brasil que realizam testes genéticos específicos para alergia a medicamentos. Eu trabalho no hospital, né, universitário, onde a gente tem acesso ao laboratório de HLA. Então, lá nós temos uma amostra de mais de 100 pacientes que tiveram reações graves a medicamentos e que estão todos genotipados, né? Como eu falei anteriormente, essas reações, esses HLAs de risco, eles podem estar relacionados à ancestralidade do paciente. Aqui no Brasil nós temos uma população muito miscigenada, né? Mas a gente encontrou, né, conseguiu fazer correlação nos pacientes para diagnóstico, né, não para rastreio. Mas a gente tem atualmente, assim, sugeridos recomendados, né, pelas agências regulatórias, o uso da genotipagem HLA para rastreio antes do uso do medicamento, apenas para dois medicamentos, para pacientes que vão iniciar o uso de carbamazepina e que são do Sudeste Asiático ou têm ancestralidade asiática, e pacientes que vão iniciar o uso de abacavir, que é um antiviral utilizado para HIV. Esses pacientes, eles têm recomendação em todas as etnias, né? Quer dizer, o paciente vai usar o abacavir, ele tem indicação de fazer um rastreio para ver se ele tem um HLA de risco, porque se tiver, ele não pode usar o medicamento, porque até 6% dos pacientes podem desenvolver essa reação grave. E há uma perspectiva, doutora Carolina, de se popularizar aí o uso dos testes farmacogênicos? Sim, quanto mais gente, como um sequenciamento, né? Antigamente era caríssimo a gente fazer um sequenciamento, ainda é caro, mas já ficou muito mais barato. Então, quanto mais gente começa a fazer, quanto mais a gente popularizar o teste farmacogenético, menor será o custo. Então, conforme a popularização acontece, e conforme vão acontecendo estudos de farmacoeconomia também, dizendo que o teste farmacogenético predizendo uma resposta, a gente já consegue evitar determinados medicamentos, então o paciente não precisa comprar o teste, não precisa comprar o medicamento, que não vai dar certo. Existem estudos também relacionados que relacionam a farmacogenética com pacientes que já são genotipados, que a gente já conhece o genótipo, eles internam menos, eles têm menos idas a pronto-socorros por causa de eventos adversos dos medicamentos. Então, conforme a gente vai popularizando isso e falando, né, que isso dá resultado, é um resultado muito positivo para determinados tratamentos, a gente consegue sim popularizar e deixar a farmacogenética acessível para todo mundo. Eu acho que daqui a alguns anos isso vai ser uma realidade. Doutora Marinês, e o próprio paciente ele pode sugerir ao médico que peça esse teste farmacogenético quando isso é um investimento válido para ele? Em geral, o paciente não tem muito essa noção, né, de que ele pode pedir um teste para poder prevenir alguma reação. O que a gente vê e assim avalia no ambulatório lá de reação a medicamentos, onde eu coordeno, é que a genotipagem desses pacientes muitas vezes assim indica HLAs de risco para outros medicamentos que nem são aqueles medicamentos que o paciente teve, né, relacionados à sua reação.
né? Então, nesses casos, a gente consegue orientar, fazer uma orientação farmacogenética para o paciente, e até assim, no paciente, a gente, por exemplo, tem uma paciente lá, o halopurinol, um medicamento que está muito relacionado a reações graves também, inclusive ele muitas vezes é indicado, né, de forma não correta, né, assim, para hiperuricemia sintomática. A gente tem uma paciente lá que teve um quadro de Stevens-Johnson-NET, ficou cega, né, ela perdeu praticamente a visão. Ela tem 5 filhas, né, e ela tem um HLA de risco. Então, a gente teve a possibilidade de, nessa paciente, fazer a orientação da família inteira. Bom, para a gente encerrar, doutora Carolina, eu gostaria de saber o que a gente pode esperar aí de avanço a curto prazo. A gente sabe que a ciência muda muito rapidamente, né? Assim, eu acho que quanto mais estudos forem desenvolvidos, mais gente pesquisando, eu acho que os testes eles já são robustos para algumas áreas, mas eles vão ficando mais robustos. Com mais estudos, a gente vai conseguir cada vez mais e mais determinar outros medicamentos, a associação entre outros medicamentos e genes, e para ter um tratamento mais assertivo para o paciente. E na área da senhora, doutora Marinês? Dentro da área de alergia a medicamentos, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem que procurar fazer trabalhos e investir na pesquisa dentro dessa área da genética, né? A gente tem realmente essa heterogeneidade, né, dentro da nossa população. E é interessante uma coisa, assim, a gente tem uma mistura, né, de três raízes ancestrais, né? A africana, a ameríndia e a europeia. A gente tem uma predominância dessa ancestralidade europeia na maioria da população, mas cada indivíduo ele tem um mosaico que depende muito da sua história pessoal, né? Então, dentro da nossa população, a gente tem que fazer muitos trabalhos mesmo para tentar entender o que acontece. Existem alelos que são específicos da nossa população, da nossa mistura, né? E isso tudo depende da pesquisa, do incentivo para esses trabalhos todos aí que a gente vem fazendo e que a doutora Carolina faz também. Que venham mais e mais avanços, porque é sempre para o nosso bem, né? Doutora Carolina, doutora Marinês, muito obrigada pela entrevista. Sim. E o Viver Melhor fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e não deixe de acompanhar nossas redes sociais no Instagram, Twitter e YouTube. Até o próximo programa. Tchau.